Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos chegando com o seu programa Ponto de Vista, Pastor Júlio César aqui, e hoje, quarta edição do programa, e a história interminável da lenda, o Wilson Dedim. Tem gente que fala que é uma lenda, né? Eu vou falar para você, é porque é referência para muitas pessoas, né? Inclusive tem uma história que eu até gosto de contar, vou contar aqui para o senhor, se eu não, acho que eu já contei para o senhor, né? Uma vez o senhor esteve em casa com o pastor Natalino e o pastor Jurandir, e o Vinícius falava assim para os amigos, assim, ele era menor, né? Ele falava, tava o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América na sala da minha casa. A gente já começa brincando aqui, irmãos, aqui no estúdio, porque a gente tem essa liberdade, é uma alegria. Quarto episódio, pastor Wilson. Cumprimento os nossos queridos aí que estão nos acompanhando e eu já vou fazer um breve resumo aqui das 3 edições e nós já vamos entrar aqui para tentar render mais essa hora da sua história aí, porque tem muita coisa aí, né? Pastor Júlio, amados queridos irmãos internautas, boa noite, a paz do Senhor, uma alegria ter vocês aí nos acompanhando. Tenho certeza que o Senhor é aquele que nos separou para esta obra e nós queremos apenas glorificar o nome do Senhor. Acompanhe nós aí, porque eu tenho certeza que vem mais essa edição aí que vai fazer a gente lembrar, matar a saudade de muitas coisas, viu, pastor Júlio? Amém. Quando a gente fala assim, irmãos, brincando, né, a lenda, a gente tem a liberdade de brincar e nós sabemos do chamado, né, que Deus tem feito na sua vida, aliás, mostrando tudo que o Senhor tem feito nesses programas aqui, algo sobrenatural e extraordinário, porque nós vemos que tudo que aconteceu, né, pastor, é sobrenatural na sua vida, né? Então, assim, a glória é de Deus, a honra é sua, pastor. Eu sempre entendi assim, né, amados, ninguém pode pegar a glória do Senhor, então a Ele nós devolvemos a glória que é devida, mas na verdade temos sentido honrado, Deus é que faz isso também, né, a partir do momento que Ele chama, escolhe, e nós permanecemos em obediência, então Ele tem prazer de nos honrar. E nesses anos todinhos, são mais de 3 décadas, e eu tenho sentido isso assim muito de perto. Sou muito grato a Deus, pastor Júlio. Maravilha. Bom, queridos, preste bem atenção aqui então. O primeiro programa nós fizemos, nós começamos a entrevista. Então, pastor Wilson começa contando a história quando nasceu em Ibirá, estado de São Paulo, veio para Alvorada do Sul, depois veio aqui para o distrito de Guaravera, próximo a Londrina. Aí nós entramos no segundo programa, o pastor Wilson já começando a sua história ministerial, está muito legal, você pode assistir aí as 3 outras edições, você que não assistiu ainda, né? Então, o pastor Wilson começando a sua história ministerial, a sua trajetória, né? Trabalhando ali no distrito de São Luís, construindo uma igreja, indo aqui para o noroeste do estado, né? Também. Exato. Fazendo ali na São João do Caiuá, aquela região, e depois, então, vindo para Londrina, e aí, então, começando esse ministério já no 3º episódio, que é o Ministério da Comunidade Evangélica Londrina, Deus Vivo, em Londrina, e o salãozinho 4x6, né, pastor? Exatamente. Salãozinho. Então, os irmãos vão ver lá no 3º episódio, então, aí as fotos, testemunhos, algo impactante lá para você que aí não acompanhou ainda nenhum episódio, pode procurar lá, tá? E você que já viu o 3º, e poderá ser que está vendo esse 4º também, assiste os 2 primeiros para você não perder aí nenhum ponto da história, para não ficar aqueles pontos vagos da história, aí, porque às vezes tem coisa que é alguma pegadinha, alguma brincadeira que a gente faz aqui, que é história engraçada ou história marcante que ficou lá no primeiro programa e você não vai entender, tá bom? Então assiste lá que você vai ficar sabendo o testemunho completo do servo do Senhor, pastor Wilson, e você não vai perder nada. Pastor André, nós paramos aqui então na construção do templo que hoje nós estamos aqui na Comunidade Evangélica Deus Vivo Portal dos Ramos, né, onde é a mãe de todas as Deus Vivos aqui que a história se alastrou, pastor. E a Deus Vivo
Então foi para ir para o Brasil, Paraná, Brasil e alguns países fora também. O crescimento se deu depois da vinda aqui para o Portal dos Ambos? O crescimento se evidenciou muito mais depois que nós viemos aqui, onde nós estamos aqui, que é a Deus Vivo do Portal dos Ambos. Outrora, aqui era a sede, né? Hoje nós temos o escritório central, ali na área central aqui de Londrina, né? Cuiabá 277? Exatamente. Não, é Cuiabá, acho que é 142. Bom, acho que nós erramos aqui agora, os irmãos nos perdoam, mas enfim, tudo bem. Então, aqui era a sede. E o crescimento, então, foi a coisa assim extraordinária, se eu posso dizer, dentro da nossa simplicidade, das nossas condições financeiras, porque, na verdade, eu digo assim que um grupo de pessoas de poder aquisitivo menor, mas mesmo sendo menor, houve esse crescimento a partir do Portal dos Ambos, que eu entendo isso como que algo também sobrenatural. E várias igrejas, então, saíram daqui, conforme você citou, até alguns países que nós abrimos a igreja. Hoje, naturalmente, temos aí na África, né? Na África, onde está crescendo muito, pastor Júlio. Perfeitamente, pastor. Eu vou fazer vou chamar aqui o pastor André um videozinho e depois a gente volta, então, e eu vou dando continuidade nas perguntas, né? Tem um vídeo muito legal aí de um dos congressos que nós tivemos, né? Olha lá, desde o comecinho, vamos ver ali essa história aí, vamos ver um pedaço e nós vamos falando por cima. Pode soltar, pastor André. E dos propósitos que o próprio Senhor colocou em seu coração. Ao longo destes 14 anos, o Senhor tem nos direcionado como administrar esta linda obra sem esquecer o princípio dela, da simplicidade, humildade e submissão. Tudo isso tem feito desse ministério uma marca simples de se ver, com uma consistência na palavra de Deus, andando no temor e santidade. Eu ia comentar com o pastor justamente, é o 14º ano, então, pastor, que nós fizemos o pastor fez essa vinheta aí, esse vídeo, né, para a comemoração do 14º ano, né? Pode continuar, pastor, pastor André. Compete a cada um de nós guardar o nosso coração de tudo que não provém do Senhor, conservando um coração puro, para que a boa mão do Senhor continue sobre as nossas vidas, conforme Atos capítulo 11, verso 21. O senhor que redigiu Acompanhe todo esse texto, agora pastor. Um pouco da caminhada Exatamente. de nosso ministério. Eu digo que palavra por palavra, frase por frase. Eu me lembro quando eu escrevi tudo isso, depois pedi nosso amigo, né, a voz aí do pastor Wilson Juarez, levei para o estúdio, a música, preparei tudo. E aí vocês estão vendo as imagens, né? As imagens de lugares simples, humildes, mas depois foi ganhando corpo, forma, né? Aí você vai vendo todas as atividades da igreja, né? Missões, jovens, ciclo de oração. Dá um criança, pause aí, pastor André, nesse vídeo. Vários departamentos, conforme está citado ali. Olha que saudade de essas imagens que vocês pegaram aí, hein? Poxa vida, hein? Não, muito lindo, pastor. Essa primeira imagem dos jovens vermelho e preto aqui, pastor André era pequenininho ali, né, pastor André? Estava lá atrás. E se não me engano, esse ano aí foram quase 100 jovens, né, André? Quase 100 jovens, pastor Wilson. Foi um batalhão só aqui da sede, que no caso do Porto. Isso. E depois você veja lá também a batalhão de mulheres, que a pastora Vera também cuidava ali, um batalhão de mulheres também. Eu lembro desses eventos todos aí, né? Ali as criancinhas também dançando, né? Isso. Muito lindo. Pode prosseguir o vídeo, pastor André. Muita coisa, né? Vocês têm no arquivo e você que está aí nos acompanhando, você vai observando, conforme eu citei nessa fala, e a boa mão do Senhor estendida, somente Ele mesmo para fazer tudo isso que tem feito, viu, pastor Júlio, você que está aí nos acompanhando. Sei que tem muito mais fotos ali, e o pastor André pode ir colocando que a gente vai falando para vocês aí, pode ser? Pode ser isso, olha lá.
Esse daí, pastor Júlio, já é a Igreja Deus Vivo Central. Depois de 10 anos do ministério nos bairros, aí nós fomos para a área central, onde está instalada hoje o escritório central do Deus Vivo, na rua Rio Grande do Norte. Olha aí que prédio Isso lindo. Aí foi o projeto, né? Isso é o projeto, exatamente o projeto. Acho que o pastor André tem até imagem também ali, porque nós reformamos o prédio que ali estava, né? Foi uma reforma assim bastante, eu diria assim, delicada, porque era uma construção antiga, né? Até o fiscal da prefeitura disse que não tinha condições de reformar, mas nós dissemos, não, se vocês liberarem, nós vamos reforçar essas paredes e vai sair aqui uma reforma. E saiu. É um antigo prédio, né? É um antigo prédio, pastor, olha aí, né? Rio Grande do Norte, esquina com Cuiabá. Processo de reforma, ó. Dá uma olhada aí. Processo de reforma. Exatamente, coisa linda, né? Com a música e a imagem ao fundo, pastor Wilson, como fica seu coração vendo essas imagens? Eu digo que eu já muitas vezes me emocionei vendo, né? Pastor André que fez todas essas montagens, pastor André tem uma habilidade para isso. Acredito que isso estava dentro de um contexto já divino, profético, porque eu sempre também dizia, né? O saudoso pastor Marcelo, o André, vocês me conhecem. Eu acho que uma coisa tem que calhar com a outra. Então tem a imagem, tem a música, tem a letra. Isso tudo então dá uma formatação melhor e faz com que todos entendam. E se você perceber, Deus vai sendo glorificado em tudo isso, pastor Júlio. Maravilha. Olha a transformação que foi feita no local, as primeiras imagens que os irmãos viram, né? E olha só, ganhando forma o que é hoje então a Deus Vivo Central aqui no centro de Londrina, né? E olha lá o pastor Wilson caminhando ali, pastor Sérgio atrás, isso? Acho que é o pastor Sérgio, porque a gente tem esse costume que vocês conhecem até hoje, né? Pastor Wilson, eu não sou prego, mas aquilo que tiver a nosso alcance, dentro das nossas limitações, a gente bota a mão na massa também, acompanhando, vendo, enfim, isso, olha só, isso aí é uma das colunas, né? Uma das coisas é dentro do barracão que hoje é a igreja central. Olha, esse telhado foi tudo tirado, né? Essa madeira, Ó nós ali, ó. Deli, isso. Deli ali, sempre trabalhando nas obras da igreja, né? Exatamente. Olha as imagens que vocês estão vendo. Então, um desafio muito grande, né? Quando você entra, quem chega hoje na Deus Vivo Central, não vai acreditar que nós passamos por esses processos de reforma. Logo eu digo, tomado pela paixão, pela obra, tomado pela fé, tá entendendo? E o lindo que o Senhor nunca deixou faltar um centavo, pastor Júlio. Que bênção. Deus abençoou muito o pastor Wilson, porque hoje são aí algumas propriedades, né? Segundo nós fizemos a conta aqui, se não me engano, 7 propriedades da igreja, né? 7 prédios próprios, Portal dos Ramos, a Central, onde na região leste, onde hoje funciona o projeto Minha Semente, e também Ana Rosa, né? Ana Rosa, Paranavaí, Ortigueira e Terra Boa. Então são 8 prédios próprios. Curitiba. Exatamente. Também. Então 8, 9 aí, enfim, nós talvez falhamos nessa contagem aí. Essa imagem aqui que o pastor André está colocando, o prédio da Deus Vivo Central era 2 barracões. Então eu disse ao pastor Jurandir, nós vamos derrubar essa parede do meio, e fazer um prédio só. Então você está vendo aí a demolição dessa parede, né, que separava os 2 salões. Hoje então um espaço aí para quase 400 pessoas, somente a nave do templo, né? Entramos com a bobiquete dentro do próprio templo, haja visto... você está vendo aí a chuva, né? Mas então para preparar aquele templo tão lindo que nós temos ali. Agora vocês podem imaginar os desafios que a gente passou para chegar onde nós chegamos. Então tem tudo gravado aqui na memória. Louvo a Deus porque o pastor André guardou toda essa filmagem que tem, como muitas fotos também. É o acervo da comunidade evangélica Deus Vivo, né? Agora, se você vê essas imagens está guardado, imagina o que está aqui na minha mente e no meu coração.
Muita coisa, né? Estamos tentando extrair alguma coisa aqui que vem do seu pendrive aí, pastor. Isso. Olha o tamanho ali, pastor Júlio. Muito grande, né? Muito grande, Muito coisa grande, linda muito mesmo. Agora com os vitrais todinho, né? Olha, a parede foi toda descascada, se eu posso dizer, né? Para vir um novo reboco, olha o reforço das paredes com as colunas. Está entendendo? Esse prédio, então, para quem não sabe, na área central aqui da nossa querida cidade de Londrina. E essa é uma das construções, viu, pastor? Então, é uma delas, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar, então, a reforma aqui do Portal dos Ramos, pastor Wilson. Mas deixa eu te perguntar, pastor. O Ministério Deus Vivo sempre foi um ministério muito simples. Simples. Simples, de pessoas simples. Da onde veio o recurso para poder fazer tanta coisa assim, pastor? Porque é muita coisa. É muita coisa. Vocês estão vendo aí o estacionamento da Deus Vivo Central, né? Essa pergunta já foi feita por várias pessoas. Como que você conseguiu construir, comprar, adquirir, pagar? A verdade é uma só. É o povo que são membros da igreja. Eu nunca recebi um centavo da prefeitura, do estado, enfim, de político, nem nunca pegou um centavo nunca de político, peguei um centavo, nunca peguei um centavo. Já ofereceram? Já ofereceram, mas mesmo assim nunca peguei. Não é questão de orgulho, eu acho que as coisas têm que ser, ainda que a gente tenha essa simplicidade, mas ser prudente, e Deus sempre supriu. Você que trabalha comigo aqui, está aí meu filho, pastor André conhece muito bem a forma do pastor Wilson trabalhar. Então você vê o guincho levantando essa treliça, mas isso estava pago? Tudo pago em dia. As construções, as compras de terreno, programação de rádio, só a difusora, ficamos 20 anos. E eu falo isso aqui, amados, para a glória do Senhor Jesus. E louva a Deus pela vida dos membros que, de uma forma, sem nenhuma pressão, vocês me conhecem, não há essa pressão, você tem que dar o dízimo, você tem que trazer o dinheiro, nunca usamos disso. Por isso que eu volto a repetir o que eu já falei aqui hoje, amados. Isso eu vejo o sobrenatural de Deus. Quando você lê a Bíblia que Deus, ele multiplica o azeite, ele aumenta a farinha da panela, ele multiplica pães, esse Deus não mudou. Esses textos são poucos textos na Bíblia, mas isso funciona na vida daqueles que crê. E graças a Deus, o Senhor, ele fez que a gente saísse lá de baixo, né? Para a gente, então, começar essa linda obra que aí está, o pastor Júlio. Deus deu uma estratégia para o senhor e o senhor usava o recurso da igreja, comprava imóvel para a própria igreja e o senhor abençoava também, não era assim? É uma estratégia. A gente aprende isso na palavra. A Bíblia diz que, vou citar aqui uma vez orando, né? A Bíblia diz que o homem de bem, ele deixa uma riqueza, né? Uma herança para os seus filhos. Mas a riqueza do ímpio vem para a mão do justo. E o dia que eu li o tal texto, eu falei, Senhor, então o Senhor vai tirar, eu vou negociar essas imagens que vai entrar agora aí, já é as imagens aqui do Portal dos Ramos, a ampliação. Só para concluir essa parte, então Deus me abençoou muito. Essa área que vocês estão vendo aqui é aonde nós estamos aqui, amados. Essa área era 3.600 metros quadrados, né? Aqui na região oeste da Grande Londrina. Acabamos vendendo naturalmente, então, 900 metros, ficamos aqui com 2.700 metros, veja aí, eu estou aí com a vassoura na mão, chapéu na cabeça. Sempre trabalhando, olha lá. Sempre trabalhando, sempre com a mão na massa. E ficamos com 2.700 metros, dos quais, depois dessa construção aqui, vai dar um total de 1.707 metros quadrados. É onde nós estamos. Esse aqui é uma das salas. Os irmãos estão, esse amarelo é tudo salas embaixo. Então, tem a parte de cima, salão de festa. Essa casa que está sendo demolida era uma casa de 80 metros quadrados, eu construí no meio da chácara aqui para mim morar com a minha família, né? Foi demolida para dar lugar uma quadra aqui de quase 700 metros, pastor.
Perfeito, onde tem o pessoal que joga futebol. Nós Isso. fizemos aqui também vários eventos, né? Serve de estacionamento, um lugar muito confortável. Deixa eu pegar o gancho aqui de uma colocação aqui. O senhor falou que nunca pegou dinheiro de político. Já ofereceram muito dinheiro para o senhor, pastor? Já ofereceram valores que no primeiro momento você balança. Essa que é a verdade. Mas disse não. Não, porque é uma verba pública, como é que eu vou pegar? Não posso fazer isso de maneira alguma. Então, caixas de som, microfone, enfim, muita coisa foi oferecido. Mas eu nunca peguei, graças a Deus, e o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Louva a Deus pela vida dos membros que entenderam. Então alguém pergunta, de onde que veio esse dinheiro? Eu fui até caluniado, eu fui julgado, porque como é que está construindo tudo isso aqui? Será que não está vendendo droga? Até isso, você está entendendo? A gente passou por isso também, né? Passou por isso, por essa acusação, mas a bem da verdade está aí, né? A gente mostra para vocês, eu sempre digo aos amados, que nós não somos perfeitos, mas verdadeiro, precisamos ser sempre verdadeiro. E eu volto pela terceira vez dizendo, eu louvo a Deus pela vida dos membros obreiros, que fielmente dizimando, ofertando, e nós investimos e nunca. Agora você está vendo aí o pastor André, está dentro desse avião aí, pastor André? Meu Deus, olha, um avião aí, né? Saudoso irmão Celso Ferreira fez a filmagem aí de dentro desse avião, olha só, né? Lá no aeroporto em Biporã. Eu lembro do dia, pastor André, falei, meu Deus do céu, nunca voou de avião, né? Ele estava dentro desse avião aí, pastor. Olha lá, pode abrir o som também, pastor André? Vamos curtir um pouquinho aí, essas imagens é muito emocionante. Emocionante. Nos emociona. E aí o Tempo Deus Vive, Portal dos Visão Ramos, aérea. Visão aérea. Pessoal trabalhando, a casinha sendo demolida. Isso. Olha o complexo. Passa um filme na nossa cabeça também, né, pastor? Meu Deus. Momentos que vivemos ali de sonho, né? E momentos muito marcantes na nossa vida ali. Aqui no ministério, os projetos, enquanto fazia a construção ou fazia o aumento ali, a quadra, né? Eu lembro que junto ali a gente vendo tudo isso acontecer e também sonhando com os eventos, com as almas vindo, né? E de tudo que o Senhor ia fazer ali, o nosso coração ardia. Eu me lembro muito bem disso. Imagina o seu coração, pastor. Meu Deus, só um pouquinho. Esse aqui, essas duas chácaras também é propriedade da igreja. Pastor André sobrevivendo do avião, construindo barracões, dormitório, tinha poço artesiano, enfim. Aqui uma área de 6 mil metros quadrados, entre Londrina e Cambé, né? Ali no Parque Manela, coisa linda, linda mesmo. Então a gente só tem, eu creio que os irmãos que são membros da igreja, os pastores, vão ver essas imagens aqui e vai relembrar muita coisa. Hoje, dá uma olhada aqui, né? Uma construção muito simples, mas toda regularizada. Olha o estacionamento que nós temos aqui no Portal dos Ramos, né? O prédio para 400 pessoas confortavelmente sentadas, não é verdade? Até essa árvore marca muito para nós, viu? Muito lindo mesmo. Olha o estacionamento. Hoje a quadra coberta, as salas em volta, porque hoje a sala, só a parte de baixo, mais ou menos para 200 alunos em tempo real, né? Se fechar uma sala de cima, 400 alunos em tempo real. Enfim, Deus com as suas promessas sendo fiel, viu, pastor? Maravilha. Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás, então. Só um pouquinho. Eu estou te interrompendo, mas pode falar, a história é sua. Mas fique à vontade. Essa multidão aí. Aliás, esse evento quem promoveu foi você, né? Fomos nós. Foi o pastor Júlio, eu sentei com o pastor Júlio, a saudosa irmã Fabiana, eu disse, pastor Júlio, você quer abraçar um desafio, você quer fazer um evento jovem? Eu falei, pastor,
deixa comigo. Eu me lembro. Falei, então... Eu me lembro exatamente, pastor, quando nasceu essa ideia. Olha Nós trouxemos esse evento aí, o pastor André Valadão, na época. E foi justamente no momento em que estava tudo terra aqui. Isso. E eu passei uma tarde aqui na igreja, por essas horas assim, mais ou menos. E nós conversamos ali naquele corredor, naquele corrimão ali. Meu Deus. Na lateral da igreja. Né? E nós formamos uma equipe. Essa equipe era eu, a Fabiana, pastor André e a Mariana, e o Serginho e a Elaine. Meu Deus. E junto com essa equipe, nós três, nós conseguimos desenvolver esse projeto todo, né? E foi um evento da UMACEDEV esse daí. Olha só, e amados, para você relembrar e matar saudade, né? Tá aí o pastor Júlio com o André Valadão, uma noite memorável. Eu disse, nem no microfone eu vou pegar. Eu fiquei na retaguarda, como sempre, dando apoio, e vocês vendendo pizza, enfim. Os jovens do ministério, cada um vendeu 3 pizzas por mês durante 3 meses. Exatamente. Então está aí, amados. Vocês estão vendo essa multidão aqui de jovem, né? A maioria tudo jovens, que foi tomado pela multidão aqui, os estacionamentos em volta. Então a gente lembra de tudo isso, a gente só diz uma palavra: a Deus toda a glória. A Deus toda a glória, pastor Júlio. E nesse dia aí, procuramos o pastor Wilson para falar no microfone, ele sumiu, foi cuidar dos carros lá no meio da rua. Eu falei, não vou nem... Olha, isso aqui é o lado de fora, aqui, a rua de cima, Carlos Pavan, né? É a rua lateral aqui do templo. Meu né? Deus do céu. Toda tomada, e parece que tem uma outra foto da rua subindo também, não lembro, pastor? Muito, tudo em volta aqui. Lá, ó, tudo em volta, né? Olha essa só. foto aí também, muito bacana, e o povo chegando, né? Ônibus e muita gente desceu, muita gente teve nesse dia, um dia marcante. Na lateral do templo. E aí o espaço foi ficando pequeno, né? E o povo foi se acomodando ali em toda a área da igreja aqui. Foi um dia marcante realmente, pastor Wilson. Meu Deus, que saudade, que saudade. Podcast hoje aqui tá marcando muito aí, o coração da gente tem que segurar aqui, viu? Segurar, porque vem tudo à memória, né? Quantas coisas lindas, maravilhosas. Haja visto, o ministério está completando 29 anos, eu acho que calhou muito bem essa entrevista que você marcou comigo aqui, pastor Júlio. E justamente quando o ministério está fazendo mais um ano, né? Mais um ano. Então vamos voltar um pouquinho atrás. A Isabelle aí, ó. Com a Mariana, né? A Isabelle, bem pequenininha. Pastor Wilson, tinha a igreja, então, aqui na Rua Pinheiros, o senhor construindo aqui, e juntamente com a Rua Pinheiros tinha mais um outro templo. Aonde era? Nós construímos o segundo templo da Deus Vivo, Jardim Ana Rosa. Jardim Ana Rosa. Compramos o terreno, construímos na gestão ali do pastor Jurandir, aí no Jardim Ana Rosa. E depois que veio para cá, o ministério explodiu. Depois que saímos da Rua Pinheiro, se tornou pequeno, nós compramos essa área, né? E aí, então, a partir daqui, o crescimento, então, olha, tremendo mesmo. Foram 34 igrejas em Londrina. Na época, acho que foram Londrina e fora de Londrina, chegamos a 33, 34 igrejas. 34 igrejas. E isso no ano de 95, pastor Wilson? Meados de 95, 96 e 98, foi mais ou menos esse período ali que tivemos um crescimento, quer dizer, continua crescendo muito mesmo, mas foi assim... um momento muito marcante, esses 3, 4, 5 anos, o ministério expandiu bastante, né? E o nome, Comunidade Evangélica Deus Vivo, Deus revelou para o senhor? Como que foi? Conta para nós. Eu não digo que é uma revelação. Eu me lembro que a partir do momento que a gente começou, então, a formular o estatuto da igreja, naturalmente, que tinha que ter um nome. E aí eu escrevi, me lembro até hoje, né? Tantos nomes que eu escrevi, e igreja tal, comunidade tal. Na época não tinha, conforme eu disse que no primeiro programa, que não tinha muito a tal de comunidade, tinha até uma certa rejeição ao nome comunidade, mas eu orando a Deus, né, eu morava no fundo da casa dos meus pais ainda, e eu me lembro, uma tarde, veio muito forte ao meu coração, Comunidade Evangélica Deus Vivo. E eu pensei, já que não tem muitas comunidades, então eu vou colocar aqui comunidade. E Deus Vivo muito forte no meu coração.
né? Eu me lembro até que fui procurando na Bíblia, saiu acho que 3,16 de 1 Timóteo, né? A coluna e firmeza da verdade, a igreja do Deus vivo. E aí então levei isso aí para o Dr. Cláudio, advogado, enfim, e registrou, e esse nome então muito forte até o dia de hoje. Você imagina, eu vou falar com humildade, imagina, a gente iniciou a obra, deu o nome, você imagina quando eu vejo uma placa, né? Comunidade Evangelho Deus Vivo. Porque Deus entregou nas nossas mãos isso, a verdade é essa, né? E aí então surgiu o nome Comunidade Evangelho Deus Vivo. Muito bem. Pastor, deixa eu fazer um resuminho aqui, só para elaborar a próxima pergunta. Um homem, então, que estava lá plantando pepino, cuidando de uva, de repente o Senhor se vê aí com uma igreja deste tamanho, com o ministério crescendo, com 34 igrejas. Como que o Senhor olhava para dentro do Senhor? Como que o Senhor administrava isso dentro de si mesmo? Pastor Júlio e amados que estão nos acompanhando, eu sou lá da roça da plantação de uvas, conforme vocês conhecem a minha história, né? Estudei muito pouco, essa que é a verdade, mas Deus coloca sonhos dentro do nosso coração. E a verdade é uma só. Eu sempre, como até o dia de hoje, eu me sinto incapacitado, insuficiente, limitado. Primeiro pela minha fala, pelos meus estudos, pelas condições financeiras. Mas dentro de mim uma chama acesa, esses mais de 3 décadas que eu prego o Evangelho, a Deus Vivo, quando iniciamos, que está fazendo 29 anos, é uma chama acesa que não sai do coração. Está aqui, estou falando com vocês aqui. Hoje a voz cansada, a vista cansada, o corpo mais cansado, mas a chama continua mesmo. Então você deita, você levanta, você passa o dia, a noite, isso está calado. Foi Deus que colocou, foi Deus que colocou. Então meu sentimento é só de gratidão. Naturalmente tem as batalhas, tem as lutas, mas o chamado sempre é maior, pastor. O senhor disse que não tem muito estudo, mas hoje o senhor já tem aí a formação teológica, né? Pela bondade do Senhor, acho que há 6 anos atrás, né, eu consegui concluir, né? Eu fiz o meu 2º grau, naturalmente, e depois, então, eu concluí aí, então, o bacharelado pela bondade de Deus, viu? Também título de cidadão honorário de Londrina. Pois é, não fomos atrás disso também, mas eu tenho tido na minha pessoa a bondade do Senhor. A gente não se julga merecedor. Eu não me julgo merecedor. Mas nunca fui atrás, como todos conhecem, mas eu fui procurado por uma vereadora aqui, disse, olha, eu não sou evangélica, mas eu conheço a sua história. E eu me lembro até o dia de hoje, eu perguntei, mas como é que a senhora sabe a minha história? E ela disse, um anjo foi lá na prefeitura e contou toda a sua história. E pegou e mostrou para mim, nós sabemos de onde você veio, você, como Deus te chamou, e nós sabemos o que o senhor faz aqui em Londrina, especialmente na região oeste. O senhor merece receber o título de cidadão honorário. Meu Deus do céu, aí eu falei, o que é isso, né? Eu me lembro que eu disse, não vou receber o título, e ficou engavetado ali na prefeitura, um ano, e daí na gestão, se não estou enganado, do Kiref, ele disse, quem recebeu o título de honorário tem que receber as honrarias, por favor. E vieram atrás, então, foi a hora que eu recebi, só que eu disse, então não vou receber lá na prefeitura, montou aqui a mesa da diretoria, eu recebi o título aqui no portal do SAM. Vou apertar o senhor um pouquinho aqui e... À vontade. É natural que nós, na nossa humanidade, nós queremos nos orgulhar de alguma coisa. Isso é natural. Não é o correto, mas está na natureza humana. Sim. Mas o Senhor já teve esses embates, pastor Wilson, porque a gente recebe muito tapinha nas costas, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Como lidar com isso, pastor?
Veja bem, isso de uma certa forma está em cada ser humano. Em se tratando de liderança, de honrarias, né? Todo líder, seja ele no seu trabalho eclesiástico, pastoral, presidente de igreja, em qualquer segmento, está dentro do homem. E Deus criou o homem para que ele sinta o prazer naquilo que ele próprio colocou. Até porque se ele não sentir, eu diria assim, essa satisfação, está entendendo? Então não teria razão dele trabalhar, de produzir, de crescer e construir tudo que tem feito. Agora, tem que tomar cuidado com o chamado orgulho, a posição onde Deus nos coloca, está entendendo? Deus nos coloca, nos confia, não é para nós achar que somos os melhores, mas é para beneficiar, no meu caso aqui, a sociedade, pregar o evangelho, honrar aqueles que estão do nosso lado e ser testemunho na cidade onde nós estamos e testemunho, enfim, aqui nessa terra. O orgulho, ele quer brotar. Liderança tem que ser muito cuidadoso com isso. Todos nós. Eu sempre digo que Satanás apareceu para Jesus e disse: vou te colocar no pináculo do templo, lugar mais alto, né? E ali que é o perigo, né? Eu sempre digo que o altar da igreja é o lugar de vida ou morte. Vida, se você trabalha com humildade, é com Jesus Cristo. Morte, se o orgulho subir e você não reconhecer mais a pessoa do seu Jesus. Eu me lembro de um tempo aqui, pastor, que essa igreja veio para cá, e aqui é um local muito simples, né? Tem comunidades carentes aqui, e tinha guerras de gangue. Sim. Né? E quando a igreja ela começa a ficar mais evidente, talvez vamos colocar assim num ponto, vou usar esse termo aqui, no auge da comunidade evangélica Deus Vivo, de um crescimento muito forte, começa uma guerra de gangues aqui na região. Qual foi o papel, como que o senhor viu o papel da comunidade evangélica Deus Vivo, trabalhando no meio dessas comunidades, e hoje tem uma paz aqui, né? Vamos dizer assim, está muito tranquilo com relação do que era. Eu me lembro, pastor Júlio, o desafio foi muito grande, porque as duas vilas, né, então se degradiava e naturalmente que eles disputavam pontos de tráfico, e para isso então usou o que da violência, e aí muitos tiroteios. Me lembro de muitos episódios que aconteceu e vi muitas pessoas perderem a sua vida. Logo a igreja, bem aqui no meio de toda essa situação, nesse bairro, né, nesses bairros, foi muito delicado toda essa situação. Eu me lembro uma vez que eu estava em oração, pastor Júlio, e eu disse: Senhor, até às vezes as balas pegam na parede da igreja. A gente sente as balas no telhado da igreja. E eu disse: por que o Senhor me colocou aqui? E o Senhor falou comigo da seguinte maneira: eu coloco as pessoas, meu servo, aonde eu preciso dela. Eu preciso de você nesse lugar. Eu preciso de você. E aí, então, vamos prosseguir. Me lembro, né, eu vou citar aqui, na época, o meu amigo Sidney Souza, que era, naqueles dias, vereador aqui em Londrina, ele me procurou, ele da Igreja Católica, da Paróquia São José Operário de Janil Londor, e ele me fez uma pergunta: pastor Wilson, você tem uma fala para a gente ver se acaba com essa violência? Eu falei: eu tenho uma fala. Primeira coisa é a oração. Segunda coisa, Sidney, a gente reunir os representantes, está entendendo? Aqui do bairro, por exemplo, os pastores, os padres, os professores, os comerciantes. E ainda eu me lembro que ele disse: mas você evangélico, você concorda em sentar com o padre e conversar? Eu falei: meu amigo, nós somos liderança na comunidade. O padre está lá evangelizando as ovelhas dele, eu estou aqui evangelizando as ovelhas que eu digo minha, o comerciante está aqui e as professoras estão aqui. Eu acho que esses formadores de opinião sentar e conversar. Eu acredito que quando nós se unir para fazer um tratado de paz, né? E então vai acontecer essa paz. E eu me lembro que eles reuniram, eu não estava em Londrina, um domingo de manhã, aqui no campo do Jardim Santa Rita, do Campão. E ali foi feito um tratado de paz,
e Deus então foi amenizando. E se você me permite aqui, eu vou falar isso para a glória do Senhor Jesus. Eu estava orando um dia aqui no Portal do Zamo, né, na sede, outrora sede, e o Senhor me mostrou para mim uma luzinha no altar da igreja, muito pequenininha, queridos. E essa luzinha saiu de dentro da igreja, saiu pela porta, e essa luzinha, ela foi crescendo, e ela foi iluminando todo esse bairro aqui, Portal do Zamo, iluminou todo aqui o Santiago 1, Santiago 2, inclusive aqui até o Jardim Santa Rita, tudo, e iluminou todo o Jardim do Sol, aqui a Vila Bratá, aqui a Pantanal, iluminou, e aquelas trevas, aquelas nuvens negras desapareceram, aquelas nuvens, e foi feito o tratado de paz. Quem era do Jardim Leonor não podia vir para Santiago, de Santiago não podia ir para o Leonor. Hoje, trânsito livre, queridos, graças a Deus. Enfim, amados, a história, essa é uma das histórias, e o milagre aconteceu aqui próximo de nós. Hoje nós temos mais de 20 condomínios, mais aqui em cima, conjuntos de prédio, inclusive eu moro aqui em apartamentos. Quer dizer, o crescimento, o progresso veio, e a igreja cresceu, para a glória de Jesus, pastor. Verdade, pastor. Quem viu o programa anterior, viu aí a imagem desse templo aqui onde estamos, né? E a rua lateral aqui de terra, né? Muitas chácaras, muitos matos aqui do lado. E hoje, quem está assistindo hoje e viu aí o vídeo de uma imagem aérea aí também, pode ver aí também o crescimento, né? Em volta da igreja aqui, igual o pastor Luiz falou, com condomínios, com, enfim, uma infraestrutura aqui, né, bem habitado aqui agora, um crescimento muito grande de um tempo para cá. Então, aqui nós, desde 95, então, né, pastor? 95, exatamente. 95. Qual a diferença para trabalhar na obra de 1995 para 2022? Olha, eu vou até pedir, se for possível, pastor André, tem aquela imagem que mostra os eventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Se você me permitir, depois eu vou fazer, porque daqui eu disse o crescimento e vocês vão ver o crescimento. A diferença é muita coisa, pastor Júlio. Hoje nós vivemos o contexto das redes sociais, da internet, né? Que é algo que veio para somar. Eu acho que em todo segmento da sociedade, e a igreja não está fora disso. Ela está inserida. Já vi se esse canal está aí por causa disso. Porém, também os desafios é bem maior em muitos aspectos. Se outrora havia essa tal simplicidade, e você vai entender por que simplicidade, que eu vou falar uma palavra próxima, simplicidade, eu diria, com mais seriedade, se eu posso dizer, com mais integridade. Então mudou muita coisa. Hoje as pessoas estão céticas com relação à pregação do evangelho, até porque muitos escândalos, lamentavelmente. Bem, então mudou muito nesse aspecto, mas mudou também no aspecto, eu diria, hoje, conforme eu disse, tem a rede social, nós podemos usar. Hoje nós estamos vendo uma juventude mais atuante no que diz respeito até mesmo o entender a palavra. A evidência, eu diria, de uma juventude de jovem, eu vou inserir aqui meus filhos, que outrora crianças, né? Crianças, hoje tudo pastores. Então, se de um lado tínhamos algumas facilidades no passado, mas com muita dificuldade, hoje também não é diferente. O desafio hoje é por causa de muitos escândalos, mas a Bíblia e a pessoa do Espírito Santo nos oferece subsídios, está entendendo, para a gente vencer os dias que estamos vivendo. Essa foto aqui, daqui é o Obreiros, o ano 2007, somente obreiros do Portal do Zamo. Isso, agora vá observando aí. Para lugares tempos maiores. Foi aumentando. Cada membro envolvido em vários todos envolvidos. Missões. Alguém diz, tinha célula? Não tinha, mas todo membro trabalhava. E crescia. Crescia.
Vai rodando, pastor André, quando chegar aquele da Cultos multidão. nas ruas, Ó, aqui, ó, praças segura um e pouquinho. ginásio. Agora segura um pouco. Observa o pastor Júlio e amados que estão nos acompanhando. Olha a multidão, né? Culto nas ruas, nas praças e ginásio. Na sequência, segura só um pouquinho. Eu estou vendo aqui João Norte, é isso? Mas é a sequência, né? Roda para nós aí, pastor André. Olha o que vai dizer aí no vídeo. Presta atenção. Batismo de almas. Olha a multidão. Almas, vidas transformadas. Multidões e multidões. Segura um pouquinho, pastor André. Aonde nós íamos, as multidões se aglomeravam, chegavam. O pastor André vai chegar no vídeo aqui e falar região sul, região. Vamos lá, pastor André, que vai citar aí. E os projetos não param por aí. Olha os projetos. Grandes construções. Novas propriedades adquiridas. Igrejas se multiplicando. Jardim Santo Amaro. Jardim Sérgio Antônio. Vila Auer, Curitiba. O ministério entende que a mensagem deve alcançar a... Muito bem. Aí tem o Aviva Norte, Aviva Sul, se tiver por aí, não sei. Mas veja só. Depois também nós mantemos, pastor, por 20 anos, ininterrupto, de segunda a sexta-feira, em horário nobre, na radiodifusora de Londrina, que foi a nossa parceira para o crescimento dessa obra. O Mensagem da Cruz. Mensagem da Cruz. 20 anos lá. 20 anos na radiodifusora, 20 anos. O senhor ama rádio, né? Eu amo, tá no sangue. Esse canal aqui, vocês não imaginam, é uma sobrevida para mim. É uma sobrevida. Até assim, é um formato diferente, a gente chama de pod rádio, né? Pod rádio. Gostei aqui do pod rádio, viu? Pod rádio para nós aqui, um podcast com rádio. É o 15º ano, pastor André. Olha lá. Projetos, sonhos já profetizados. Meu Deus. Aviva Norte. Olha aí. Segura um pouquinho, Aviva. pastor André. Aviva Norte. Ó a multidão na região norte, lá na região do Saúl Quinte. A multidão Aviva Sul, região sul, né? A multidão Aviva Leste e Aviva Oeste, onde nós estamos aqui, e depois na área central também. Então, continua o vídeo aí para vocês entenderem. Aviva Leste. Aviva Oeste. E uma cidade nas mãos de Deus. Uma só fé, um só Espírito, um só corpo. E que o Senhor vos abençoe. Maravilha, uma só fé, um só Senhor. Toda a honra, toda a glória é devida ao Senhor nosso Deus. A gente só está aqui como uma ferramenta nas mãos de Deus, pastor. Tá, é uma pergunta diferente da que eu fiz anterior. Como o senhor vê a igreja hoje? A igreja no sentido... O todo. todo. Eu vejo a igreja nos dias de hoje, uma igreja, se de um lado, pastor Júlio e amados, eu vejo que, vou usar uma expressão sem querer julgar pessoas e cada um entenda como quiser, há muitos aventureiros. A gente vê isso no meio da igreja, pessoas fazendo a obra, eu diria, com interesses próprios. Eu consigo ver isso é uma verdade e é a característica do tempo do fim que está inserido dentro da palavra de Deus. Mas, paralelamente a isso, eu estou vendo uma igreja a nível de Brasil, a nível de mundo, uma igreja que ela tem a sua visão. Naturalmente que quanto mais temos, mais queremos e precisamos, mas com uma visão evangelística, uma visão missionária, uma igreja intercessora, uma igreja hoje que eu vejo ela entrando em todos os departamentos da sociedade. Hoje, desde um congresso nacional, eu diria, hoje dentro das prefeituras, hoje nas faculdades, nas universidades, a igreja ela está inserida ali dentro
por vidas que entenderam que não é ficar dentro de quatro paredes. Se nós podemos dizer também, eu que estou há mais de 3 décadas pegando o evangelho, antigamente algumas emissoras de televisão, ou que seja, de rádio, de televisão quase nem existia. Não tinha abertura para programações cristãs evangélicas. Hoje, eu diria dezenas e centenas de emissoras de rádio, televisão, vocês estão vendo aí, para todos nós assistir, graças a Deus. E o que dizer hoje das redes sociais? Inclusive nós aqui, falando para o mundo, através desse canal, até no próximo, que vai ser o próximo programa, que vai ser o último dessa série, eu queria dar amplitude para falar a respeito desse canal, o que Deus está fazendo. Então eu vejo, se de um lado, como eu disse, teve a sua dificuldade, e hoje eu vejo que a igreja, para quem está entendendo, está sendo uma igreja mais aguerrida, uma igreja que está, vou usar uma expressão, ela está peitando esse sistema, eu diria, do mundo, e às vezes até diabólico, que afronta diretamente a igreja do Senhor Jesus. Isso em todas as esferas. O comunismo, o socialismo, onde que eu estou entrando aqui, dada a sua pergunta, mas pelo menos é o meu entendimento. E Deus, Ele quer, sempre quis, mas muito mais hoje, Ele quer que a sua igreja avance e que leve a mensagem de boas novas a todo o segmento da sociedade. Porque Deus não vê se é político, Deus não vê se é pobre, Deus não vê se ele é de cor negra, se ele é japonês, Deus vê pessoas. E a igreja tem entendido isso, e eu creio que vai entender muito mais, porque assim o Espírito Santo está nos inspirando, pastor. O seu chamado é apostólico, pastor Wilson. Isso é fato. O senhor sente que o senhor tem muito a fazer ainda? Pastor Júlio, eu tenho que ser cuidadoso também para responder. A Bíblia fala dos 5 ministérios, um deles é o apostólico. Dificilmente você ou qualquer um ouve eu falar isso. Meus filhos falam isso, e vários amigos pastores dizem isso, e a Bíblia diz isso. Deus me deu um chamado apostólico. Não tem como negar isso. Eu neguei isso muito tempo. Mas o meu chamado é um chamado apostólico. Eu olho para trás, a obra que Deus vai fazer e que está fazendo é um chamado apostólico. Eu não entendi o final da pergunta, como que é? O senhor sente que há muito a ser feito ainda dentro do que o Senhor Jesus, do que o Senhor Deus tem para o seu chamado apostólico? Pastor Júlio, veja bem, o homem tem as suas limitações. No programa da semana que vem, talvez eu fale um pouco a respeito das batalhas, das frustrações, e se eu posso dizer também do abalo que eu tive da partida do meu filho. Isso tudo traz para você uma certa limitação nas suas emoções, e eu tenho passado por isso. Isso, quem me conhece, vive mais próximo, minha família, você sabe disso. E eu senti que eu fiquei limitado. Porém, pastor Júlio e amados, completando agora quase 62 anos, eu estou sentindo uma força que está se renovando. E aquilo que Deus coloca dentro do homem, enquanto ele vive, está vivo dentro dele. Naturalmente que o corpo ele vai se enfraquecendo. Conforme diz Paulo, ele vai se corrompendo, envelhecendo mesmo, mas o espírito vai se renovando. E eu sinto que tem muita coisa para ser feita, talvez diferentemente do que eu fiz, né? Eu pegava em sacos de cimento, carregava carriolas de tijolo, batia o concreto, batia lá, como ditado, na betoneira. Hoje é difícil para a gente fazer isso, então é mais com a experiência. Então eu acho que dentro dessa vertente tem muito por fazer. Você sabe o que tem de pessoas nos procurado aqui para sentar, conversar, para dar direcionamento. Então, acho que nessa área tem muito para ser feito ainda. Eu sei que o senhor tem um coração aí desse tamanho que não cabe no peito, e o senhor ama a obra do Senhor Jesus. Agora, eu queria que o senhor falasse, que o senhor mostrasse para nós, em palavras,
como o senhor se sente quando o senhor vê um companheiro deixando a obra do Senhor Jesus Cristo? Pastor Júlio, por diversos motivos, né? Diversos motivos que talvez não vou mencionar a questão de tempo, enfim, que eu já vi muitas coisas, até no ministério que eu trabalhava anteriormente. Eu vi muita coisa, pastor Júlio, vi muita coisa linda. Você perguntou em programas passados, eu vi cego enxergando, paralítico, enfim, eu vi coisas lindas, multidões sendo batizadas, libertações, eu vi tudo isso, mas também vem muitas coisas que sempre nos entristecem. Você há de convir comigo 3 décadas e meia pregando o evangelho, você tem hoje 43, 44 anos, né? Sim. Então você tinha 9, 10 anos, mais ou menos, quando eu comecei a pregar o evangelho. Então você veja que eu vi muita coisa bonita, mas vi muitas coisas também que não são boas. A gente menciona e às vezes até nós nos emocionamos. Eu vi muitos companheiros tombarem. Eu vi muitos companheiros se frustrarem na própria obra do evangelho. Eu vi, se eu posso dizer com muito temor e tremor, as ingratidões, muitas vezes, dentro da própria igreja. Isso é um assunto bastante delicado. Eu acredito que até a volta de Jesus ele vai peneirar muita coisa ali. Porque a minha condição de pastor, de obreiro, a minha condição, enfim, eu fui pastor presidente, jamais dá o direito de mim e de quem quer que seja achar que é maior. Então eu vi muita gente ferida, machucada, e você perguntou quando uma pessoa, às vezes ele para ou ele sai. Eu confesso a vocês que eu passo dias, né, pensativo, está entendendo? Mas por que, você pode perguntar, por que se isso quase chega a ser natural na obra? Sim, natural no ponto 1, no ponto 2 não. Está entendendo? Se Deus mandou o seu Filho Jesus para a recuperação do homem, eu acredito que nós temos que lutar para recuperar tais pessoas. A não ser que a pessoa não queira. Mas eu sempre digo, se a igreja é um hospital, existe uma cura. Se a igreja, Paulo diz que nós temos que ser hospitaleiro, porque é um hospital. O hospital recebe quem quebra o pé, quem tem problema nas vistas, quem tem problema no coração, quem tem problema na mão, na pele, hospitaleiro. Então eu acho que tem muita gente que eu vi, né, com meus próprios olhos, que pararam na caminhada. Você sabe que eu procuro auxiliar, porque Deus me chamou para isso. Eu não poderia ser um pastor, ser um líder, se eu não tivesse esse sentimento da compaixão. Maravilha. E hoje o senhor tem aí o seu filho, os seus 2 filhos, o pastor André e o pastor Adriano, hoje cada um seguindo aí nos seus ministérios. A Igreja Batista da Lagoinha Londrina, com o pastor Adriano, e o pastor André há 2 anos com a Igreja Restaure. Como que o senhor vê os seus 2 filhos assim, trabalhando na obra? E naturalmente tem aquela preocupação de pai, tem aquela preocupação de intercessor, né? Tem aquela preocupação que o senhor sabe que a obra vai trazer aqueles embates, né? Como que o senhor reage a tudo isso? Pastor Júlio, eu vou dizer para você o seguinte, eu sempre digo assim, né? Naturalmente que o pai quer que o filho trabalhe junto na mesma igreja, mas aprove Deus, eu creio com a providência do Senhor, eles quiseram seguir o caminho deles, e conforme você disse, hoje o pastor Adriano, ele é pastor da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Londrina, vai para o 4º ano, né? E o pastor André que está aqui com a gente, ele abriu a Igreja Restaure, vai completar agora 2 anos. Então, eu me preocupo como pai, me preocupo muito, sempre aconselhei, oro, intercedo, mas eu entendo, sempre eu falei para eles assim, sempre eu falei para eles o seguinte: rebelião não, divisão não, visão sim. Nós precisamos entender isso. Se você estudar e ver as histórias das igrejas, você vê uma presbiteriana do Brasil, depois você vê uma presbiteriana independente, aí você vê uma presbiteriana renovada e assim por diante, Assembleia de Deus, enfim, o que você vai entendendo?
Você vai entendendo que há lugar para todo mundo trabalhar. E desde que eles, no caso o pastor André, pastor Deano, entende que é um chamado e que eles cumpram com excelência, está entendendo? Com zelo na palavra, e é o que eu tenho visto, eu digo amém. Eu disse, eu queria eles aqui, próximo de mim, mas Deus tem, inclusive eu vou lá na igreja deles, eu prego. Para mim é uma alegria. A minha família é uma família pastoral, a minha família é uma família sacerdotal. Eu não posso abortar isso, jamais. Os meus netos, você conhece todos eles, eu tenho netas que vai completar 23 anos, eles estão vindo na mesma vertente. Para isso eu orei, para isso eu clamei, para isso eu falei com Deus. Poderia ser um empresário, qualquer outra coisa, mas eles então, dado o chamado, decidiram também ser pastores. E para mim, eu quando vou na igreja deles, fico olhando, eu dou toda a maior força para eles, eu me alegro muito, pastor. Divisão? Não. Divisão não. Rebelião? Muito menos. Visão? Visão sim, é isso que temos que entender. Se Deus deu visão para os pastores que estão ali centenariamente falando nas igrejas, se Deus deu, e graças a Deus porque deu, Cadê Gunnar Vim? Cadê Daniel Berg? Já partiram, já dormem no Senhor, mas a igreja está ali. Eu estou indo já, não é verdade? Mas eles estão vindo. Então, quando há esse entendimento, as coisas se tornam mais fáceis e a gente goza de uma comunhão, de uma alegria verdadeiramente bíblica, pastor. Divisão não, rebelião não, visão sim. Sim. Então, qual a sua visão ministerial para daqui por diante? A minha visão ministerial, pastor Júlio, é uma pergunta que dá para dar uma resposta muito ampla. Pode usar o tempo que for necessário. Hoje eu vejo a visão, a igreja ela tem que usar todos os meios que lhe for possível. Hoje, principalmente as redes sociais, a internet propriamente dito, além dos recursos, mas acima de tudo, preparar pessoas. Uma certa feira disseram para mim assim, mas o senhor prepara a pessoa, pastor? Bom, se não prepara a pessoa, não tinha razão de ter o crescimento. Um preparo simples, humilde, mas preparado. Haja visto aqui foi base do Cetro, que hoje é uma faculdade, começou tudo aqui. Como não preocuparia em formação de pessoas? Por que então cresceu as igrejas? Então, às vezes, existe alguns que tentam não querer aceitar e interpretam de forma diferente. Então, pastor, isso é contra? Eu não sou contra. Muito, porque eu não tive, eu não posso lutar para ter. Hoje o Cetro criado por nós aqui, que é o Centro de Treinamentos de Obreiro, que hoje é uma associação, as salas que foram construídas, hoje, agora aqui, só do curso Mulher Única e da Ana Carla ali, que tem quase 50, 60 alunos aqui, semanalmente estudando. Então, isso sempre teve. Então, a igreja precisa o ensino, o treinamento e dar liberdade para as pessoas trabalhar dentro das suas vertentes. Então, eu vejo que nós temos que usar todo o recurso que o Senhor tem nos dado, financeiro, rádio, que seja as redes sociais, e eu creio que Deus, Ele permite chegar isso na nossa mão, compete a nós saber usar isso. Já vi esse canal, vai completar 90 dias, você sabe como tem sido uma ferramenta fabulosa, poderosa, tremenda, gostosa, porque a gente tem um programa Mensagem da Cruz aqui, a gente tem levado vida e alegria para dentro dos lares, pastor. O senhor tem promovido muito a visão de reino e de unidade, né, pastor? Pastor Júlio, eu não consigo entender um evangelho que é a minha igreja. Nós pregamos essa semana ainda que quando João diz lá em 21 de Apocalipse, quando ele vê a Nova Jerusalém, diz assim, e lá não vi templo. Lá não vi templo. O que é isso? A Jerusalém celeste está dentro de nós. Está entendendo? O reino, Jesus diz que está dentro de nós. Naturalmente que existem as leis do país e precisa existir CNPJ, organização,
denominação, nós entendemos isso, precisa ter essa organização, mas a igreja propriamente dita, ela não tem placa. Logo você vê aqui no canal pastor da igreja batista, você vê pastor da igreja assembleia, pastor da igreja presbiteriana, e isso me traz uma alegria, porque o centro é Cristo, como sempre foi e deve ser, e o meu coração é assim. Já até me perguntaram, mas você não tem medo de perder os membros para a igreja A, B ou C? Eu não carrego esse medo. Se Deus me chamou, Ele vai colocar a ovelha onde eu estou. E se alguma ovelha, de baixa obediência, não conseguiu andar comigo, que é para a Assembleia de Deus, presidente, meu irmão, vá e seja pastoreado. Porque de uma coisa eu sei, o céu tem uma porta. E se obedecer na presidência, na batida, na Assembleia de Deus, vamos chegar nessa porta, cuja porta é o próprio Senhor Jesus. A mim compete cuidar daqueles que Deus colocou para mim. E com isso eu descanso, trabalho, e Deus tem me abençoado, você sabe disso. Maravilha. Pastor Wilson, chegamos ao final aí, a gente prepara aqui, eu queria mostrar mais os vídeos que tem aí, né? E a gente acabei me preocupando mais com o horário aqui, tentando tirar o proveito do Senhor, tentando tirar o proveito das imagens também. Mas, enfim, por hoje é só, e a semana que vem tem surpresas aí, até para o senhor também. Amém. Tem surpresa, bastante surpresa agradável aí, só vou dar essa pincelada, tá bom? E você não pode deixar aí de compartilhar esse podcast, tá? O Ponto de Vista, muito legal. Semana que vem você aí fica ligadinho, 21 horas no ar, a última parte da entrevista com o pastor Wilson Dedim. E o tempo fica muito curto, pastor. Ainda bem que o tempo é curto e você falou que a surpresa vai ser agradável. Tô ligado, hein? Mas tem surpresas boas, sim, só que também tem aquelas perguntas. Ah, sim, fique à vontade. Aquela pergunta, né? que vai arrancar o pica-pau. Ô, Jesus. Então, Estamos aqui pronto para isso, né? Prepara aí. Será que a irmã Vera vem no último? Eu creio que vem, sim. Irmã Vera, tá feito o convite aí ao vivo, né? Isso. O André levantou até uma plaquinha assim, ó. Vem, ela vai vir, vem sim. Então tá bom. Pastor Wilson, muito obrigado mais uma vez. Até o último episódio. Pastor Júlio, eu que agradeço vocês que têm tido paciência em nos acompanhar. E mais uma vez eu digo, espero que de alguma forma eu possa contribuir, passando algumas poucas experiências, da qual eu louvo a Deus por tudo. Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor Júlio. Obrigado, pessoal da técnica. Obrigado você que nos acompanhou até este momento. Deus abençoe a todos. Ótima semana a todos.